Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Super Notícias nesta segunda-feira, dia 10 de outubro, abrindo mais uma semana aqui na tela da Super TV, canal 20 da TV a cabo. No primeiro bloco você acompanhou as principais notícias de Valadares e região e, claro, as notícias relacionadas aos bastidores da política brasileira. Afinal de contas, em outubro, ainda neste mês, no dia 30, teremos o segundo turno das eleições presidenciais. E aí, quem vai ganhar, Lula ou Bolsonaro? Já decidiu o seu candidato? Neste segundo bloco, tenho a honra de conversar com um profissional que está aqui para poder enfatizar e falar um pouquinho mais sobre as doenças renais crônicas. E para poder falar com propriedade sobre esse assunto, está aqui ao meu lado o médico nefrologista Dr. Jorge Menengucci. Jorge, primeiramente, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde. Boa tarde, Luiz, tudo bem? Tudo certo. Eu quem agradeço o convite, fiquei extremamente honrado em poder falar um pouco sobre o que a gente trabalha e atua diariamente, né? Meu nome é Jorge, eu sou nefrologista, sou casado, pai do Gabriel e residente aqui em Governador Valadares, né? Faço parte do Instituto de Nefrologia Vale do Rio Doce, onde eu trabalho como médico nefrologista. Trabalho também no meu consultório particular, né, na Casa do Médico, no centro, e sou preceptor tanto da residência de nefrologia quanto dos alunos da Univale, do 11º período. Então, assim, é uma coisa que eu gosto de falar sobre doença renal crônica. Ou seja, currículo é o que não falta para você. Doutor, para a gente poder começar nosso bate-papo, até mesmo para a gente ir bem aos pouquinhos, para a gente poder entender o que é a doença renal crônica, queria que você explicasse, desse uma pequena introdução justamente sobre a doença renal crônica, do que se trata. Bom, vamos lá. A doença renal crônica, ela, como o próprio nome diz, é uma doença crônica, ou seja, ela não tem cura. Ela pode ser controlada e o grande papel, né, do nefrologista é a gente tentar frear a progressão dessa doença. A doença renal crônica ela consiste numa redução do funcionamento renal, onde o paciente vai ter uma supressão daquele funcionamento em graus variáveis, né, desde uma supressão leve até supressão grave, onde o paciente perde, de fato, o funcionamento renal. E, então, a gente, né, por definição, o que é a doença renal crônica, doutor? É uma doença renal crônica onde você tem menos de 60% de filtração do rim, ou você tem uma alteração da anatomia daquele rim, um rim em ferradura, rim único, inclusive é considerado como doença renal crônica, que poucas pessoas sabem, e também uma alteração histológica, ou seja, é feita uma biópsia renal por algum motivo e dentro daquela célula do rim tem alguma alteração, e isso sim a gente considera como doença renal crônica. Quais são as causas desse tipo de doença? E eu acho que é sempre muito importante ressaltar em relação a qualquer doença a questão da causa, justamente para poder alertar todas as pessoas, porque, como você mesmo disse, trata-se de uma doença que não tem cura e é algo que todo mundo não quer ter, é uma doença que não tem cura. Com certeza. É até interessante em relação, né, à doença renal crônica é que 1 a cada 10 pessoas possui doença renal crônica. E olha só, quem sabe que tem? É muito difícil. Quem são as pessoas, então, que são fatores de risco? Quem que a gente tem que estar de olho no paciente que pode ter doença renal crônica? Bom, pacientes com mais de 60 anos de idade, paciente hipertenso, paciente diabético, pessoa que é portadora de nefrite, pessoas com cálculos renais, tem uma doença chamada doença renal policística autossômica dominante, também que tem a prevalência e tem-se um componente genético importante. Então, todos esses pacientes, né, além dos tabagistas, sedentários, então todos esses pacientes são pessoas, né, de risco para desenvolver a doença renal crônica. A gente tem que estar atento, né, porque a prevalência, principalmente da hipertensão e do diabetes, é altíssima na nossa população, né? Além do que o tabagismo é uma coisa que é cada vez mais visto a sua dificuldade, né? E até porque é algo que no Brasil, infelizmente, se torna mais frequente pessoas que possuem essa dependência do cigarro. Sobre a doença renal crônica, uma dúvida, pessoas que possuem uma relação muito forte, altíssima com o álcool, também podem ser aferidas por conta dessa doença? O álcool, né, é um vício, né, uma droga lícita e que se tem, né, as suas complicações relacionadas a ela.
De fato, o álcool, ele desidrata a pessoa, né? No final das contas, ele desidrata o paciente, ele sim pode, né, ter um fator adicional relacionado ao uso do álcool. Então, é uma coisa que é sempre bom evitar. E sobre os sintomas, porque pelo que eu estudei, até mesmo conversando com você antes da gente poder começar o nosso bate-papo, a doença renal crônica é uma doença que todas as pessoas precisam se atentar quanto a ela, principalmente pelo fato de se tratar de sintomas que podemos considerar como silenciosos, é por aí? Sim. Como eu expliquei, né, na definição, a doença renal crônica, ela existe em graus variáveis, desde uma disfunção renal bem leve até uma disfunção renal muito grave. E os sintomas, eles se correlacionam justamente com a fase da doença. Então, fases iniciais, onde você tem uma perda pequena, né, do funcionamento renal, a doença vai ser completamente assintomática. Esse paciente ele não vai sentir nada. Por isso que é importante a triagem. Então, né, nas fases iniciais, pede-se exames de sangue e urina, como ureia, creatinina, e um exame de urina simples, para a gente poder avaliar como que está o funcionamento renal e estimar a taxa de funcionamento do rim. Já em fases mais avançadas, quando o rim vai reduzindo progressivamente o seu funcionamento, esse paciente ele tende a apresentar alguns sintomas. Só que esses sintomas, Luiz, eles vão ser mais evidentes já em fases bem mais avançadas. Então, quando chega-se a ter sintomas, como por exemplo a anemia, que é comum, a acidemia, o sangue fica ácido, a pressão muito alta, de difícil controle, o paciente já perdeu boa parte do funcionamento renal. E aí vamos chegar naquela parte que infelizmente acontece e muito você pode falar com muito mais propriedade do que eu, que é a parte do tratamento. Se a pessoa tem que entrar nessa seara de fazer tratamentos, significa que ela tenha uma doença renal crônica. Quais são os tipos de tratamentos? Bacana. Bom, o tratamento da doença renal, ele é um tratamento que ele é embasado principalmente em mudança no estilo de vida, ou seja, tentar eliminar os fatores modificáveis. O que são os fatores modificáveis? Sedentarismo, né, obesidade, tabagismo, todos esses são fatores que somam, né, risco à progressão da doença renal. Né? A desidratação, tem-se, né, infelizmente, uma cultura de baixa ingesta de líquido, baixa ingesta de água na nossa população. Então, esses fatores, né, de mudança de estilo de vida é a primeira coisa que a gente sempre vai fazer pelo paciente. No primeiro momento seria isso. De acordo com o paciente vai desenvolvendo, né, as complicações relacionadas à doença renal, nós vamos instituindo tratamentos mais específicos, ok? Tem tratamentos para anemia, tratamento para o sangue ácido, o tratamento para reduzir a perda de proteína no xixi, né? Quantas vezes o paciente chega no consultório e fala assim, nossa, doutor, está saindo muita espuma no meu xixi, né? Então isso significa que ele está perdendo proteína no xixi, e a perda de proteína, Luiz, está relacionada principalmente à progressão da doença renal. Né? Então a gente tem que tentar controlar a perda de proteína, controlar a pressão arterial, controlar o diabetes, controlar os fatores de risco modificáveis, isso tudo pensando em lá na frente evitar que esse paciente venha a ter a perda total da função renal e assim precisar de um dos tipos de terapia de substituição renal, né, que no caso seria a hemodiálise, diálise peritoneal e o transplante renal. O senhor falou num ponto que eu acho que ele é fulcral, principalmente quando a gente trata dos rins, da função dos rins e a importância que ele tem para a nossa vida, que é a questão da água. Porque é algo simples, é algo que todas as pessoas de todas as classes sociais possuem, têm acesso, só que dá para a gente poder perceber, e todo mundo tem um amigo, um parente, um colega de trabalho que negligencia a ingesta de água. Eu queria saber de você o quão importante é a água, não só para o funcionamento dos rins, mas principalmente para a nossa saúde como um todo. E por que, na sua visão, as pessoas negligenciam um bem precioso que é a água? É cultural, né? Por exemplo, eu atendo diversos pacientes no meu consultório e vou dar um exemplo simples. Professor. O professor está lá dando aula durante horas e horas. Então, ele, para não sair, né, durante uma aula e outra, ele só molha para poder dar aquela refrescada na garganta. Mas ele, né, pelo fato de que não quer ficar saindo para poder ir no banheiro, ele acaba não tomando bastante água. Né? E é necessário que nós
né, façamos uma ingesta hídrica, salvo algumas exceções, tá? Mas de maneira geral de 30 ml por quilo. Tá? Então, uma pessoa com 80 quilos deveria ingerir aproximadamente 2,5 litros de água por dia, 2,4 litros de água por dia. Mas para você poder tentar ver se a sua ingesta de água está satisfatória, observe seu xixi. O xixi tem que estar claro. O único xixi que pode vir um pouco mais amarelado é o xixi da manhã, porque a gente, durante a noite, concentra a urina. Mas durante o dia, né, esse xixi tem que estar claro. Água é vida. Água é vida. A água não só melhora a saúde renal, como reduz a incidência de infecção urinária nas mulheres, melhora a constipação intestinal por conta de formação de bolo fecal, melhora o status de hidratação da pele, melhora qualquer área da sua vida, tá? Consegue controlar todos os sistemas. A água, né, é um bem precioso e é um tratamento extremamente barato. Além de que ela reduz muito a incidência de cálculo renal. Né? Tem um estudo até que fala das Stone Belts, né? São os cinturões de pedra. Lá nos Estados Unidos tem um estudo que foi feito onde fala que pacientes que moravam em locais mais quentes, né, e que tinham uma cultura de baixa ingesta de líquido, tinham mais cálculo renal. Né? E a gente vê basicamente isso repetindo aqui na nossa região. Sobre a água, sobre os rins, a pedra nos rins é algo também que aflige milhares de pessoas. E o que pode ser feito para que ninguém possa ser mais acometido por conta de algo que eu sei? Eu nunca tive, mas conheço pessoas que já tiveram e sei que a famosa dor, ela vem e muito forte. Eu queria saber do senhor o que pode ser feito para poder evitar isso. Luiz, cálculo renal, né, a nefrolitíase, como a gente chama, ela é extremamente prevalente na população. Tá? Ela era mais prevalente nos homens em relação às mulheres, até porque culturalmente os homens ingeriam menos água do que as mulheres, mas isso vem se igualando ano a ano. Tá? Cálculos renais que já foram formados, né, que já estão lá no rim, eles não vão ser dissolvidos. Tá? Então a gente tem que evitar a formação de novos cálculos. Claro. Bom, de maneira geral, a gente tem que entender o que levou à formação daquele cálculo. Tá? Foi uma baixa ingesta hídrica ou tem algum mecanismo fisiopatológico, alguma doença associada? Né? Existem pacientes, por exemplo, que eles têm uma baixa concentração, né, de citrato na urina. Tá? E essa hipocitratura leva à precipitação de sais na urina e, consequentemente, forma o cálculo renal. Então, de grosso modo, para evitar cálculo renal na população em geral, beba água. Segundo fato, dê preferência para consumir também algumas frutas cítricas. Tá? Baixa ingesta de cálcio, diferentemente do que algumas pessoas pensam, não estão associados à redução na incidência de cálculo renal. Então, a dieta pode ser normocalcêmica, normal na quantidade de cálcio, que o paciente não vai ter mais cálculo renal. Mas é sempre necessário individualizar, tá, o tratamento e observar o fator predisponente. O que levou aquele paciente a ter cálculo renal? Doutor Jorge, muito obrigado por essa verdadeira aula, não só sobre doenças renais crônicas, mas também uma aula sobre o funcionamento dos rins e qual é a sua importância para a nossa saúde, além, claro, de outras doenças que podem entrar na nossa vida de acordo com o mau funcionamento dos rins, seja por alguma doença renal crônica ou até mesmo por uma falta de cuidado de nós. Doutor, obrigado mais uma vez, foi uma honra ter o senhor aqui. As portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço, Luiz. Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e precisando, estou à disposição. Obrigado mais uma vez, doutor. E o Super Notícias de hoje vai ficando por aqui. Antes, né? Nesse final de semana, mais precisamente ontem, as 3 equipes mineiras entraram em campo, tanto pelo Campeonato Brasileiro da Série B e também pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Na Série A, o América bateu a equipe do Fluminense fora de casa, a primeira vitória na história do América diante do Fluminense no Maracanã, 2-0, resultado mais do que merecido. O América que logo no primeiro tempo abriu 2-0 e não sofreu praticamente nenhum tipo de perigo para poder segurar o placar. Resultado importante que põe o América ali colado na briga dos 6, 7 primeiros colocados que querem, obviamente, entrar
na fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2023. Resultado importantíssimo para as pretensões do Coelho, que se distancia cada vez mais da parte de baixo da tabela de classificação do Brasileirão da Série A. O Galo, que no Mineirão parou na barreira nordestina e ficou só no empate contra a equipe do Ceará, 0-0. O Galo que não teve Hulk, que ainda possui um probleminha na panturrilha, jogou na última quarta-feira contra o Santos, foi o destaque, marcou o gol, mas sentiu a panturrilha e não foi relacionado para a partida. E o Atlético, que perdeu uma oportunidade de se aproximar ainda mais do grupo dos 6 primeiros colocados do Brasileirão da Série A. Quem estará na Série A de 2023, mas ainda tem alguns jogos para ser feitos na Série B deste ano, é o Cruzeiro, que ontem foi uma presa fácil para a equipe do Sport. Jogando na Ilha do Retiro, a equipe celeste perdeu pelo placar de 3-1. O Sport, que precisava mais do que nunca da vitória, afinal de contas ainda sonha com uma vaga, com a conquista do acesso para a Série A de 2023. E o Cruzeiro, já pensando no ano que vem, acabou sendo uma presa fácil para a equipe nordestina. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e volto em uma próxima oportunidade. Um grande abraço e até mais!